Buenas noches. Qué beleza. Irmãos, estamos tratando missões e urgência. O dia de hoje vamos estar abordando este tema muito importante para a nossa realidade como igreja. Temos uma urgência que devemos compreender em nosso mundo de hoje. Necessidade urgente. Temos uma população mundial ao ano 2011 de 6 bilhões de habitantes, 6,9 bilhões de habitantes. Temos também um número de mortes por dia ao nível mundial de 149.547 pessoas por dia. Vocês conheciam já essa estatística? Conhecia isso? É uma realidade. 149.547 pessoas morrem cada dia. Porcentagem de população mundial que crê em alguma versão do Evangelho, de 7 a 15%. Número de pessoas que morrem sem Cristo cada dia, entre 127.000 a 139.000. Se você divide isso pelo latido de seu coração, por cada vez que seu coração late hoje, dá um pálpito, bate, sim? Late, bate, muito bem, pronto, bate, seu coração, pensa, muitas pessoas hoje estão morrendo, mientras eu vivo, outros estão morrendo, muita gente, irmão, em muitas partes do mundo, todavia existe 1,5 mil milhões de pessoas no mundo que não han escutado o Evangelho. É decir, uma pessoa por 4 no mundo. O alto índice, certo? Bastante trabalho para fazer tem a igreja de hoje. Temos uma grande urgência de falar de Cristo. Na parte menos evangelizada do mundo, mora o 86% de los grupos étnicos, de los quais menos de 2% são cristãos. Em nossa Venezuela, temos muitas comunidades indígenas. Graças a Deus, muitas delas estão sendo alcançadas por missionários que vão ao profundo da selva e pregam o evangelho, moram lá, junto com a gente indígena. Mas tem que aprender suas costumes, como chegar a gente. É um trabalho muito forte. Eu vou contar para vocês uma história que já quizás escutou em alguma parte. Em uma comunidade indígena, um missionário chegou, isso não foi na Venezuela, foi em outro país. Chegou para evangelizar e conseguiu um homem que estava morrendo de sede. Sim, sede. Então, ele ofereceu água a aquele homem em seu copo. E aquele homem rejeitou o oferecimento de aquele missionário. Mas o missionário pensou: olha, o coração desta gente está endurecida, nem quer receber ajuda de ninguém, que então que morra, porque eu ofereci água para ele, mas ele rejeitou. Então, outra pessoa passou para frente dele, ofereceu água e perguntou a ele em seu idioma: cadê seu copo para colocar água? E ele colocou água no copo de aquele rapaz e ele tomou e viveu. O missionário perguntou para si mesmo: por que não recebeu de mim água? E perguntou para aquela pessoa: por que recebeu você a mim não? Ele falou: porque a crença dessa comunidade indígena é que a vida de uma pessoa está em seu copo. Ele não vai receber de seu copo água para beber. Ele não vai tomar seu copo porque essa é sua vida. Se você dá seu copo, ele não vai receber. Ele vai receber se você vacia água em seu copo. Ele vai tomar. Você ofereceu o copo seu para ele e ele rejeitou. Então, precisa a gente conhecer qual é a idiosincrasia, o pensamento da gente para chegar com o evangelho. Precisamos entender isso. A igreja necessita compreender como alcançar a comunidades indígenas no mundo, como alcançar outras culturas,
Como conseguir pregar o evangelho para que o evangelho seja aceitado de boa vontade. Persecuções a los cristianos em 10 países com maior persecução está Coreia do Norte, Afeganistão, Arábia Saudita, Somália, Irã, Ilhas Maldivas, Uzbequistão, Iêmen, Irã e Paquistão. São as cidades mais perigosas do mundo para os cristãos, onde existe maior persecução e morte de cristãos. 50 países mais violentos com persecuções em 2012 estão ali. Elas contemplam a janela 1040. 150 mil milhões de cristãos estão sendo perseguidos no dia de hoje. A diário morrem 450 cristianos no mundo pela persecução. Cada 3 minutos morre um de nossos irmãos por não negar sua fé. E o versículo Romanos 10, 14, 16 já conhecem, não? Como invocarão aquele del qual não tem ouvido, não? Eu estou falando meu portunhol. Você sabe. Irmão, precisamos urgentemente entender que a igreja necessita encorajar e tomar posse na evangelização do mundo. Criar estratégia. Eu quero falar da urgência que a igreja tem hoje de evangelizar o mundo e apresentar a plantação da igreja como o método mais eficaz para alcançar o mundo para Cristo. O melhor método que a igreja tem para evangelizar o mundo é plantando novas igrejas. Eu vou basear meu argumento hoje. Vamos a ir a Efésios capítulo 4, verso 11 em adelante. Já o irmão leu, o pastor leu, 1 de Pedro 2:9, certo? Que diz em espanhol, diz: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Efesios 4:11 dice así: y él mismo concedió uns para apóstolos, otros para profetas, otros para evangelistas y otros para pastores y mestres, com vista ao perfeccionamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O melhor plano que Deus tem desenhado para alcançar o mundo é através de sua igreja. Vemos aqui no versículo 11. Vemos no versículo 11 que Deus planejou a igreja para que ela proclamasse o nome de Ele em todo o mundo para a salvação de toda pessoa no mundo. Ali Deus planejou a igreja e estabeleceu em sua igreja 2 ministérios de fundação que foram apóstolos e profetas. Esses 2 ministérios existiram com o propósito de dar ao evangelho credibilidade para respaldar
que Deus estava falando através dos profetas e dos apóstolos para estabelecer sua igreja. Mas depois de ele, Deus deu também dones, verdade, aos homens para estabelecer sua igreja a continuidade. Essa continuidade que Deus tem feita é através de quem? De evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para que existe um pastor? Para que existe um evangelista? Segundo a Escritura fala, que esses dones, ministérios que Deus tem dado, é para que toda a igreja, cada homem de Deus chegue a quê? A ser semelhante a Cristo Jesus. E em Efésios, a Bíblia fala, em capítulo 3, verso 10, diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Estamos vendo que o plano de Deus para dar a conhecer seu nome hoje é através da igreja. Irmão, a igreja deve compreender qual é o propósito de sua existência. O propósito de nossa existência não é simplesmente reunir-nos em um lugar como este. O propósito da igreja não está em levantar um templo. O propósito da igreja não está em investir em coisas materiais. A preocupação da igreja, a finalidade da igreja, o alvo da igreja é a pregação do evangelho, dar a conhecer a Jesus a toda nação, a toda gente, a todos os povos do mundo. Para isso você existe, eu existo. Para isso Deus me resgatou, para dar a conhecer seu nome, para que eu dê a conhecer através de minha boca, de meus atos, que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador, que Ele é Deus. Uma tarefa muito grande, a grande comissão. Jesus falou que devemos de ir por todo o mundo. E qual é o propósito de ir por o mundo? Para fazer discípulos. Que é um discípulo? Que é um discípulo? Um seguidor. O que mais podemos dizer de um discípulo? A ver. É um aprendiz. Bom, um aluno. O que podemos dizer de um discípulo? Um servidor. Mas você sabe uma porção da Bíblia que descreve bem o que é um discípulo de Cristo. Em Atos, diz assim, que havia na Antioquia de Pisídia. Os crentes foram chamados por primeira vez cristãos. Por que foram chamados cristãos? Porque eles eram quê? Parecidos a quem? A Jesus. Falavam como Jesus. Trabalhavam como Jesus. Amavam como Jesus. Pregavam o evangelho como Jesus. Lembra que uma oportunidade os fariseus falaram de Jesus e de onde ele tinha aquela sabedoria para ensinar se ele não tinha letra. Onde estudou Jesus, falavam. E que falaram de seu discípulo, o apóstolo Pedro. Eles ficaram surpreendidos, maravilhados, que um homem como Pedro, que não tinha preparo, educação, uma escola reconhecida naquele tempo, tivesse tal conhecimento acerca de Deus e de seu plano. Eles eram igual a quem? A Jesus, parecidos a Jesus. A meta sua e a meta minha de fazer discípulos é fazer pessoas semelhantes a Cristo Jesus. E o melhor método para nós alcançar esse alvo de fazer discípulos é plantando novas igrejas. Vou explicar agora. Por que plantar igrejas? Cinco razões pelas quais devemos plantar igrejas novas. Para poder seguir uma estratégia bíblica. Qual foi a estratégia que Jesus deu para seus discípulos? Atos 1:8. Que diz? Mas receberei poder e me sereis testemunha em Jerusalém, em Judeia, Samaria, até os confins da terra. De uma estratégia lógica, uma estratégia regional.
mas também ensinou como fazer discípulos. Ele ensinou que todo aquele que havia sido ensinado para eles também tinham que ensinar a outros. Passar o mesmo exemplo, o mesmo ensino para aquelas pessoas que estavam recém-convertidas. Segunda razão para poder evangelizar efetivamente. Às vezes, irmãos, as igrejas evangelizam, certo? Vai e dizem, gente, vamos evangelizar um bairro que está perto de nós. E vamos, um bairro perto de esta localidade, qual é? Perto de aqui. Nome de um bairro. ¿Ah? Nome de bairro. ¿Ah? Mandacaru. Quanto fica da sua igreja Mandacaru? De Esperança. Quanto tempo? 10 quilômetros. Tá. Ok. Vimos para cá, para essa cidade que você falou. Mandacaru. Evangelizaram, pronto. Toda a igreja juntou dinheiro, vieram, evangelizaram e voltaram. O que aconteceu com esses crentes? Como pode dar continuidade para eles? Não pode. Mas se tem a visão de plantar uma igreja e vir, evangelizam, discipulam e tendo no plano, esses crentes vão ser evangelizados efetivamente porque você vai poder coletar o fruto. Compreendeu? Às vezes estamos trabalhando, gente se convierte, mas não damos continuidade. E o que acontece? Eles terminam em outras igrejas. Certo? E todo esse esforço, onde foi? Claro, são crentes, glória a Deus, já estão convertidos. Mas quem vai atender a eles? Quem vai dar seguimento? Quem vai cuidar deles? Quem vai ensinar? Quem vai aprender? Você está trabalhando, mas não está trabalhando, não está evangelizando eficazmente, porque a meta, o alvo da evangelização é que? Qual é a meta? Tornar crentes e convertir em discípulos. Se você simplesmente evangeliza, a tarefa está inconclusa, está incompleta. Tem que evangelizar e assegurar o fruto. Tem que evangelizar, pescar e assegurar o peixe. Não pode deixar ir embora. Mas a igreja tem muito esforço investido, mas não está assegurando o fruto desse trabalho. Precisamos plantar novas igrejas. Necessitamos evangelizar com miras a plantar novas igrejas. Se você evangeliza em seu derredor, imediatamente ao redor da igreja, você está evangelizando para acrescentar sua igreja. Isso é bom. Deve fortalecer sua igreja com novos membros. Deve fortalecer sua igreja para ser uma igreja forte, que tenha também capacidade de enviar outros. Tem que fazer que sua igreja seja forte em membresia. Tem que trabalhar. Mas se você está trabalhando a 10 quilômetros da sua cidade e não está atendendo, você está perdendo esforço. E está perdendo objetividade, o propósito na tarefa de evangelismo. Porque evangelismo não é simplesmente compartilhar o evangelho. O evangelismo é uma ferramenta que Deus deu à igreja para que a igreja possa fazer discípulos. Porque a tarefa da grande comissão é fazer discípulo, não simplesmente evangelizar, compreendeu? A missão nossa é fazer discípulos. Quando você implanta uma igreja, você, em primeiro lugar, cria a estratégia bíblica, evangeliza eficazmente, efetivamente, e também para poder cegar a colheita, você assegura o fruto. Tem novos membros para a igreja, para alcançar grupos de pessoas. Quando você planeja a fundação de uma igreja, uma localidade, a igreja tem uma estratégia. A igreja cria uma estratégia. Diz, gente, nós precisamos alcançar a esta etnia. Nós precisamos alcançar ao muçulmano que habita nesta região. Nós precisamos alcançar a esta classe alta que ninguém tem evangelizado. Vamos fazer discípulo deles. Nós precisamos alcançar gente que está muito pobre. Então, a igreja cria estratégia e alcança eficazmente, logra
chegar a gente por grupos. É um trabalho mais eficaz. Está compreendendo a ideia, não? ¿Por que precisamos plantar novas igrejas? Não podemos atender melhor também. Escute bem isto. Para levar a cabo a grande comissão. Se há necessidade, a palavra grande comissão é grande por quê? ¿Por que se lhe chama a grande comissão e não simplesmente a comissão? ¿Por quê? Porque o trabalho, irmão, é muito, muito grande. Imagine a você simplesmente uma pessoa. Diz, eu vou evangelizar o mundo. Será que você sozinho poderá evangelizar o mundo inteiro? Não. Será que você sozinho irá sair muito mais allá, com suas próprias defesas, mais allá de seu país? Dificilmente. Mas quando uma igreja está estabelecida, quando uma igreja está organizada, há mais força, todos juntos podemos enviar 1, 2, 3. Entendeu? O plano de Deus na igreja é viver em comunidade para alcançar juntos, lograr evangelizar e fazer discípulos no mundo inteiro. Mas somente um cristão não pode. Porém, Deus organizou a igreja com o planeamento de a igreja dar a conhecer seu nome em toda a terra. Deu estratégia, mas também nos deu uma comunidade. Como igreja, cada um de nós temos dons espirituais, certo? Não todo mundo é pastor, não todo mundo é mestre, não todo mundo é evangelista, certo? Mas precisamos de um de los outros para cumprir com essa tarefa. Quando uma igreja está estabelecida, irmão, nós temos força, temos uma organização, temos um propósito claro, definido, com que grupo de pessoas vamos trabalhar. Bem, vamos continuar para frente para seguir explicando. Em Atos 13, Cristo se apresenta como o Senhor de la obra, da igreja. Lembra que na pregação passada eu falei que Deus é Senhor, a soberania de Deus na missão e na igreja. Agora estamos falando da urgência que temos de cumprir com o mandamento de nosso Senhor. E em Atos capítulo 13, fala que Cristo quer ser Senhor de la selección del plantador de igreja. Quando uma igreja está estabelecida, como sucedió no capítulo 13, dice que estaban en donde? Eles estaban reunidos en donde? ¿En qué igreja? A igreja que estava em donde? Onde? Onde? Em Antioquia. E havia que? Pastores e mestres. A igreja estava organizada. Quando uma igreja está organizada, quando uma igreja está dedicada a Deus na grande comissão, o que vai fazer Deus? ¿Qué es lo que Dios tem feito cuando una igreja está así? Dios levanta, como levantó a Pablo y a Bernabé, y llamó. ¿Y qué tem feito a igreja com eles? Oraram, impuseram suas mãos, delegando autoridade, e enviaram pelo Espírito Santo a ele, e respaldaram seu ministério. Irmão, precisamos trabalhar com a igreja. Deus utiliza a igreja para colocar seus missionários em todo o mundo. Deus utiliza a igreja para preparar seus filhos a fim de torná-los discípulos, para que eles também vão e preguem o evangelho a toda criatura. Certo? Na conferência o ano passado eu falei assim: seu campo missioneiro empieza onde seus pés pousam. Certo? Significa que você é um missionário. E o área de trabalho seus é sua casa, seu emprego. Em todo lugar que você vai que dá um passo, esse passo é para pregar o evangelho. Então temos que lembrar isso. O propósito de sua assistência, o propósito da assistência da igreja é pregar o evangelho, sim, mas simplesmente pregar o evangelho é fazer discípulos. Agora, eu quero falar que Deus também deu uma estratégia de la plantação de igrejas. Ele colocou, aí vemos a plantação de igreja, como eles saíram e levavam um plano de visitar lugares, pregar o evangelho, tem uma estratégia. Qual foi a estratégia paulina?
qual foi o plano que Deus deu a Paulo para pregar o evangelho? Eu vou perguntar para direcionar você em seu pensamento, para chegar a essa verdade. Quando Paulo pregava o evangelho, ele foi a periferias? Onde Paulo foi pregar o evangelho? Onde? A sinagoga. E a sinagoga ficava na periferia, certo? Não. Onde ficava a sinagoga? No centro. Maior sítio de influência. No sítio comercial. Onde estava o centro urbano, onde a gente estava fazendo sua vida. Onde estava a gente. Cidades principais. Nós temos que lembrar a estratégia que Deus revelou a Paulo. Paulo foi pregando o evangelho em cidades principais. Por que a estratégia é tão efetiva? Por o seguinte, quando você vai a uma periferia, prega o evangelho, está bom, bem, legal. Mas a gente recebe muito evangelho com muita presteza. Eles estão prontos para conhecer a Jesus. Bom, mas acontece que essa igreja na periferia não tem muito alcance, não tem muita influência, porque gente de alta sociedade não vai viajar para a favela, certo? Então você precisa ir aos centros urbanos. Uma coisa é o centro cívico de uma cidade e outra coisa é o centro urbano. O centro urbano é onde a gente vai, compra alimentos, compra reposto, compra todo quanto precisa. Então, em esse lugar, tanto ricos como pobres convergem. Eles convivem de certa forma. Quando você implanta uma igreja ali, tanto ricos como pobres chegam lá. E a igreja pode atender desde o centro urbano, o centro cívico, pode atender periferias com congregações. Tem maior alcance a estratégia. Sempre pensamos, tá bom, Deus direciona como Ele quer. Mas às vezes pensamos que missão simplesmente ir hasta os confines da terra, onde ninguém ha chegado falando de por exemplo, se aqui estamos en este lugar, nómbreme um sítio muito longe, onde a gente quase nem chega lá. Nas Caraíbas, quantos quilômetros de aqui? 220. Bom, ok. Chegou lá, pregou o evangelho lá. Como pode você influenciar a muita gente e chegar a mais pessoas estando lá simplesmente? Agora, se mais perto fica um centro urbano, a gente prega o evangelho, estabelece uma igreja, a igreja cria a estratégia para alcançar aquele que está no fim do mundo, compreendeu? É mesmo. É mesmo. Então, os esforços são melhores, explico. Nós temos uma experiência na Venezuela, que começamos um trabalho de fundação de igreja a 2 horas do seminário. Mas apresentou dificuldades, por quê? Vinha crise no país, ou passagem que custava para 5 pessoas ir lá 2.500 bolívares, é decir, 2.5 reais, para chegar a 2 horas de viagem, pagando 5 pessoas uma viagem em ônibus. A inflação se elevou e somente um só dele podia ir para o ministério fim de semana para atender aquela obra. A igreja planejou entre a congregação, entre o missionário, dar um aporte econômico para que outros vão. Eles começaram a ir no carro de um estudante. Pronto, legal, vamos em carro. 2 horas. O carro quebrou. Quebrou por tantas viagens, ida e volta, ida e volta, ida e volta, cada fim de semana, 200 quilômetros para ir, 200 para vir. Irmão, ficou sem pneu e quebrou também uma peça do carro. O pneu, um pneu aqui custa 120 reais, um aro 13. Na Venezuela, 180 reais. Não tem como comprar. Parou o carro. Ele, se vou, com o que já tenho ofertado, somente posso pagar a passagem, mas não tem para comer. Lá. Ele disse, é muito longe, mas eu vou
E às vezes passava fome e voltava. Sua esposa ficou doente e para ir outro não queria ir. A obra teve que parar. Parou. Graças a Deus que os crentes que estavam lá entenderam e disseram, nós vamos continuar sozinhos. Mas tampouco essa ideia, compreendeu? Muito desgaste em tratar de alcançar um sítio muito longe. É melhor começar. Se você tem a meta de alcançar com o fim da terra lá, é melhor ir formando igrejas perto para chegar hasta lá. Mais perto. Porque as igrejas juntas fazem força, cooperam, é muito mais fácil. Entendeu? Temos que retornar e entender que temos dificuldades na distância. Por isso Jesus falou, primeiro Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria e depois os confins da terra. Mas não por muita paixão, vamos aos confins da terra primeiro. É difícil, mas precisamos entender, voltar a um plano de Deus, plantar uma igreja, onde a igreja mãe tem cuidado da congregação e ajuda a que ela crescente, seja madura. Uma igreja, para estar bem estabelecida, quero falar assim, uma igreja bem estabelecida, ela reúne 3 qualidades. Uma igreja bem estabelecida reúne 3 qualidades. A primeira qualidade para uma congregação tornar-se igreja é que ela tem que autogovernar-se. Tem sua própria liderança. Ter pastor, ter oficiais diáconos, ter mestre, verdade? Tem servos que levam adiante a obra. Segundo lugar, uma igreja bem estabelecida é aquela que se autossustenta, que não depende da igreja mãe para sufragar seus gastos, para fazer pagamento de seus gastos. Quando uma igreja se autogoverna e se autossustenta, ela está em uma segunda fase, mas falta uma fase onde muitas igrejas, tanto na Venezuela como aqui, tenho visto no Brasil, as igrejas não se reproduzem. Então, uma igreja bem estabelecida é aquela que se autogoverna, que se autossustenta, mas também que se autopropaga, se multiplica, se reproduz, tem filhas. Ela ajuda a outras igrejas a estabelecer-se. É uma igreja bem estabelecida. Temos que recordar a estratégia e como chegar a gente. Precisamos com urgência que a igreja mude seu pensamento. Troque aqui. Como disse por ali, caiga a ficha. Sim? Cai a ficha. Precisamos entender o plano de Deus, porque o plano de Deus é melhor que o nosso. Precisamos de gente que também Deus levante de nossas igrejas com uma estratégia de alcance. Deus quer ser Senhor de los tropiezos. Há tropeço na obra, sim. Há obstáculo. Há situações difíceis na obra. Pablo enfrentou persecução. Ele foi perseguido. E com certeza nós também vamos enfrentar algum tipo de persecução como cristão. Mas devemos estar dispostos a lutar, a pregar o evangelho e lograr o objetivo de fazer discípulos. Los éxitos de la plantación de igrejas también têm sucedidos. E, irmão, eu quero falar isto para todo quanto está no ministério. Não cometa o erro, não faça. Falei bem, não cometa o erro. Sim. De comparar seu ministério com o ministério de outro servo. Porque você olha e diz, oi, eu tenho o mesmo tempo que tem Esteban trabalhando no campo missionário. Saímos juntos do seminário, mas ele foi, ele está pregando o evangelho e já tem uma congregação já que tem 120 pessoas. Eu tenho o mesmo tempo que ele, apenas eu tenho 8 pessoas. 8 simplesmente. Quando você faz isso, você fica frustrado.
É uma grande luta quando nós temos comparado nosso ministério com outro. Irmão, nenhuma obra no mundo é igual a outra. Não pode ocorrer ao mesmo jeito que em uma cidade que em outra. São distintas. Ou acaso você ha conseguido uma mulher exatamente igual a outra? Existe? Não. Tampouco existe uma igreja igual a outra. As condições são diferentes. As lutas espirituais são diferentes. Os recursos disponíveis são diferentes. Capacidade de próprio servo, da família pastoral são diferentes. Gente, quem dá crescimento é Deus. Eu falo assim, tem um missionário aqui em Iturama, ele já tem 4 anos, trabalhando fortemente ali nessa região. Mas quando eu visitava ele, falava por telefone, ele ficava, pastor, será que está dando certo? Será que eu estou fazendo bem? Porque não veio a gente, depois de muito tempo de trabalho, discipulado, de evangelismo, de conversa com eles, quando vou encorajar suas vidas para batizar, depois de um ano de discipulado, eles ficam para trás. E ele ficava muito chateado, ficava muito frustrado com isso. Eu falei assim, irmão, eu vou falar uma coisa para você, quero que lembre isso. Conhece bambu chinês? O bambu chinês, bambu da China, ele tem uma qualidade, que você sembra aquele bambu, semeia, sembra, não? Semeia aquele bambu, a semilla. E durante 6 anos, não sai nada para cima da terra. Não brota nada. Nenhuma folha sai. 6 anos. Mas depois de 6 anos, em 6 meses, aquele bambu cresce rapidamente. O que acontece? Que durante 6 anos, ele está aprofundando suas raízes. Está tirando muito para fundo. Por quê? Porque como ele cresce tão alto, ele precisa de uma boa raiz. E acontece assim também. Você é fiel, você está pregando o evangelho. Você está aí constante, sendo constante, perseverante. E vai dar um momento, irmão, que por la constância vamos a cegar, vamos a colher, porque precisa de tempo para dar frutos bons. Seja paciente, seja fiel, ore constantemente e Deus vai dar vitória. Mas seu trabalho não é em vano. Você hoje de repente tem um bambu chinês. Deus lhe deu a você um bambu chinês, mas sabe por que deu um bambu chinês a você? Porque Deus sabe que você tem paciência. Porque Deus tem um trabalho com você e Deus não vai deixar solo nem a deixar sozinho. E Deus sabe que você foi o homem ideal que Ele preparou, a mulher ideal que Ele preparou para fazer esse trabalho. Porque já outro vai embora. Mas você está perseverando. Os êxitos, os logros, êxitos chama aqui também? Os logros não podem ser medidos com olhos humanos. Tem que ser visto em la forma que Deus vê. Se você está sendo fiel, continue fiel, porque Deus vai a dar o resultado que você aguarda, mas não quando você quer, sino quando Ele já tem o tempo certo para esse lugar, para essa gente. Conhece de Taylor, Hudson Taylor, a história dele? Muito tempo para conseguir o primeiro crente, certo? Muito tempo. Mas depois que um se convertiu, converteram muitos. Assim também acontece com muitas obras. Tem paciência, irmão. Deus está contigo. Cristo quiere ser Señor de la guerra espiritual en la plantación de iglesias. ¿Será, hermano, que hay guerra espiritual cuando un misionario sale para pregar el evangelio en algún lugar? ¿Existe o não existe? Você ignora. Eu ignoro a quantidade de perigos em que está minha alma livrada pelo Senhor. Em aquele que Deus tem feito, guardando minha vida. Quando eu dormo, eu sou a pessoa mais desprotegida, falando humanamente. A pessoa mais vulnerável na vida é aquele que dorme.
porque não está ciente de lo que está acontecendo. Mas sabe, quando você dorme, Deus vela seu sono, seu descanso. Muita gente está procurando o seu mal, está sendo macumba contra você como missionário, mas Deus tem livramento para você. Muita luta espiritual, irmão, que está enfrentando muitos missionários, e a igreja tem que fazer oração constante pelos missionários. A labor da igreja é essa. Por que um cristão, por que um missionário sofre de isolação? Por que um missionário sofre de depressão? Por que um missionário se sente sozinho? Por que um missionário tem tanta luta para coletar seus recursos para estar no campo missionário? Porque há lutas espirituais. Por que a congregação é dura para dar para um missionário? Por que não dá com liberalidade? Porque há resistência espiritual. É a realidade. O plano de Deus para a provisão de um missionário é através da igreja local. Amém? É assim. Muita luta espiritual, tanto dentro da igreja como fora da igreja. As lutas espirituais que enfrenta os mesmos casais, missionário, pastor. Será que o pastor não tem problema com sua esposa? Ou sua esposa não tem problema com seu esposo, sendo pastor? Será que a esposa do pastor vive uma vida nos céus? Seu esposo é perfeito? Ah? Não, era. Quem conhece a vida do pastor bem é sua esposa. E quantas lutas eles não enfrentam? Quantas vezes o inimigo quer quebrar o matrimônio, desfazer isso, para atrair ao nome de Jesus toda classe de vitupério, de ignomínia, de vergonha, por causa de que um pastor traiu a sua esposa, ou a esposa do pastor traiu ao esposo, ou porque se separaram. Irmão, lutas espirituais que você não imagina. Você tem que orar compromissadamente e apoiar a seu pastor e a seu missionário. Se você não faz isso, você simplesmente está submergido nas trevas, baixo o poder do inimigo. Porque seu coração tem trevas, tem trevas, tinieblas, escuridão aí no coração seu. Quando uma igreja não apoia missões, quando uma igreja não vela pelo pastor, quando uma igreja não está fazendo a labor missionária, pregando juntamente com seu pastor, apoiando o campo missionário, simplesmente as trevas chegaram ao coração de você. Por isso há luta espiritual. Por isso há tanta resistência no campo espiritual. Não ignoremos. Não sejamos meninos em nosso modo de pensar. Nosso modo ingênuos. Beleza. Bem, meu irmão, tenho muita coisa para falar, mas, pastor, você me disse já, acabou. Mas, a igreja tem que plantar a igreja. É o processo melhor para lograr um discipulado. Há 4 fases. Escute bem isto, lembre. Há 4 fases para lograr um discípulo. 4 fases em que você como pastor, você como crente, que evangelizou alguém, ganhou alguém para Cristo Jesus, você tem que preparar essa pessoa em 4 fases. Em primeiro lugar, você deve lograr que o crente, novo crente, você tem que estabelecê-lo bem em onde? Em la palavra de Deus. Você tem que lograr que o crente assuma o hábito de ter comunhão com Deus, de ter uma leitura constante da Bíblia, amar a Bíblia, entender a importância que tem a palavra de Deus em sua vida como sua regra de fé e de prática, como sua norma a seguir. Quando um novo crente compreende a realidade de que a Bíblia é todo para ele, você já tem estabelecido a esse crente em la poderosa palavra de Deus que vai transformar sua vida. Porque ele vai aprender quem é Jesus. Ele vai aprender como viveu Jesus. O que fez Jesus? Quais são os mandamentos de Jesus? Ele vai a conhecer Jesus através da Escritura. Ele vai sentir o desejo pelo Espírito Santo de ser igual que Jesus. Se você não tem
como prioridade estabelecer aquele crente na palavra, estabelecerlo, você simplesmente vai lograr um discípulo seu, não de Jesus. Porque ele vai fazer como você faz, vai falar como você fala, mas não vai ser um crente discípulo de Jesus. Tem que estabelecerlo em primeiro lugar em a palavra de Deus. Em segundo lugar, você tem que estabelecer a novo crente na estrutura, escuta bem, na estrutura, na comunhão da igreja. Tem que torná-lo membro da igreja local. ¿Para quê? Para que ele possa, verdade, ter comunhão com outros crentes na fé, para que ele tenha bom senso de pertença. Isso. Bom senso de pertença. Pertencer, certo? Ele senta que ele forma uma família, que ele parte, ele que tem irmãos na fé, que ele não está sozinho, que agora ele conheceu o verdadeiro amor expressado nas pessoas através de Cristo Jesus. E ele vai amar seus irmãos. E se cumpre a palavra nele que quem ama a seu irmão ama a Deus. E se conhece a Deus, tem que estabelecê-lo em a estrutura da igreja como membro. Depois você tem que estabelecê-lo em la estrutura organizativa da igreja. É decir, você tem que tornar esse crente que já é fiel em la assistência, que se batizou, agora ele vai passar a fazer parte da liderança da igreja. Você tem que tornar a esse crente em um mestre, em um diácono, tem que ser presidente de jovem, tem que ser um evangelista, tem que dar ministérios para ele, que ele desenvolva seus dons, que conheça seus dons e sirva a Deus através de seus dons. Esse é o terceiro passo. O quarto passo, você tem que estabelecer, como pastor, como mestre, como crente que ganhou alguém para Cristo, tem que estabelecê-lo em la estrutura de missões da igreja. É decir, que esse crente tem que estar ativo, evangelizando em uma equipe missionária. Esse crente tem que estar ativo orando pelas missões e missionários. Esse crente tem que estar ativo ofertando para as missões e para missionários. Quando nós temos logrado essas 4 fases na vida de uma pessoa novo crente, nós podemos falar: eu tenho um discípulo de Jesus. Porém, é necessário plantar novas igrejas. Se sua igreja tem 80 anos, e você diz: eu tenho uma igreja bem estabelecida, bem, beleza, nós pagamos nosso sustento, nós estamos pagando também todo o que é a estrutura, nos autogovernamos, nos autofinanciamos. Oi, gente, eu pergunto: quantas igrejas já tem fundada como igreja madre? Nenhuma. Então, sua igreja não está bem estabelecida. Não, nós fundamos uma vez. ¿Hace quanto tempo? Hace como 30 anos já. E continuaram? Não. Já deixou de estar bem estabelecida. Porque a igreja, meu irmão, não é uma organização. Ela é um organismo vivo. E todo ser vivo se reproduz. Vamos a cambiar aqui, vamos a trocar nossa forma de pensar. A igreja deve manter um processo de discipulado. Irmão, vamos descrever agora 7 características. Vamos fazer um exercício. Nombre uma característica que deve ter um cristiano maduro, semelhante a Jesus. Uma característica. Obediente. Bom. Que mais? Evangeliza. Ele tem compaixão. Evangeliza. Muito bem. Que mais? Ama a Deus por acima de todas as coisas. Bom. Tem fé. Tem fé. Bom. A ver, vamos falando. Como é o caráter desse cristão? Seu caráter é semelhante a Jesus. Em sua conduta, como ele está conduzindo-se em relação a outros? Como Jesus, não? Compaixão. Como é a consagração dele? Tem comunhão com Deus? Com Deus Pai?
temos que perseguir, pensar como é Jesus, como foi Jesus em seu relacionamento com seu Pai. E devemos imitá-lo, imitar a Jesus. E com certeza teremos crentes bem estabelecidos. Hemos logrado um discípulo. E agora a grande pergunta para você: é você um discípulo de Jesus? Você pode ser crente, mas você é discípulo de Jesus? Vou repetir novamente. Você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Gente, não estou falando se você é crente. Falando se você é um verdadeiro crente, verdadeiro discípulo de Jesus. Un verdadero discípulo de Jesús está establecido en la palabra, está establecido en la comunión con la iglesia, en la estructura de comunión de la iglesia. Un creyente bien establecido, un discípulo, él está en la estructura, ya trabajando en la iglesia local, en los ministerios. Y un crente bien establecido está participando activamente das missões. Agora, outra vez pergunto: é você um discípulo de Jesus? Precisamos com urgência não ter simplesmente crentes. Precisamos discípulos de Jesus, encorajados. Discípulos sem temor. Discípulos sem vergonha de falar de Jesus. Discípulos que estão dispostos a deixar todo por segui-lo a Ele. Discípulos que estão dispostos a renunciar a sua própria vida, a seu conforto, sua comodidade, para pregar o evangelho e fazer discípulos e basear sua vida como crente, como discípulo na vida de outros, reproduzir-se na vida de outros. Quantos discípulos já você tem feito? Quantas pessoas você ganhou e deu acompanhamento e logrou levá-lo a este nível? Se você é honesto com Deus, se você está sendo redarguido, está sendo confrontado por Deus, você tem que fazer uma avaliação de sua vida como discípulo de Jesus. Os crentes que Jesus trabalhou com eles, irmão, foram pessoas que deixaram todo. Foram pessoas que trabalharam e alcançaram a outros para Cristo Jesus. Tornaram a uma pessoa que estava perdida, tornaram para pessoas como? Semelhante a Jesus. Nosso alvo é esse. Você tem que planejar os processos do modelo para levar uma pessoa a ser verdadeiramente um discípulo de Jesus. Aí está resumido de los 4 passos que eu falei como estabelecer a um discípulo. São 4 passos com outras palavras, mas o alvo é esse: lograr madurez, que ele seja primeiramente um membro da igreja, lograr que ele seja maduro, que tenha ministérios dentro da igreja e que logo ele participe das missões. O melhor método, irmão, é esse, que planejar bem os processos. E a igreja tem que trabalhar em uma extensão de uma comunidade de fé, alcançar perto deles algum bairro mais cercano e trabalhar ali para formar. Muita gente chama célula, outros chamam grupos de estudo, outros chamam grupo familiar, outros chamam, como queira chamar, como você quer. Mas a ideia é que a igreja está alcançando sua comunidade com o evangelho, de uma maneira organizada. Uma vez que vai à comunidade, está pregando o evangelho, forma um grupo pequeno, equipa para logo torná-los como membros da igreja, para que eles também possam, então, cumprir o ciclo, alcançando. Eles foram alcançados, foram preparados, foram añadidos à igreja, mas ele também sai para outra comunidade, formando time de equipos para evangelizar outra comunidade. Quando você olha, Deus pode levantar uma congregação perto de você para alcançar outras comunidades. Vamos vendo, vamos aí aprender um pouco mais. Bem, irmãos, em la plantação de igrejas, temos um processo que estudar bem.
Às vezes a gente não são bem-sucedidas em seus ministérios por várias razões. Conhece lo que é uma mina? ¿Ah? Una bomba, ¿no? Pisó, ya explodió. Ahí acabó. ¿Por qué tanta gente que comenzó una obra ya no está? Uma mina es una situación común, perigosa, destructiva y frecuentemente evadible. Tiene esa expresión aquí que se puede evitar. Sí, puede ser salteada, evitada. Se estás na plantação de igreja, estás em problema. Eu gosto disso. Estás em problema. Mas um problema bom. E uma recompensa muito grande. Mas tem que tomar a sério esse assunto, viu? Princípios que aplicam. As minas mais comuns é que tratamos de plantar uma igreja sem ter chamado de Deus. Acontece. Muitas vezes gente por emoção, quizás conheço gente que a vezes oferecem um bom pago e a gente diz, gente, eu vou ir para lá para ganhar aquele dinheiro. Quem trabalha para Deus por um salário, vai trabalhar para o diabo por um melhor salário. Compreendeu? Quem trabalha para Deus por um pago, Satanás sempre vai oferecer a los olhos de ele algo melhor. Muita gente no ministério vai sem ter chamamento, simplesmente por emoções, por economia e muitas vezes por outros prazeres do mundo. Mas tem que estar seguro de que você está chamado por Deus. E a grande pergunta é: e pastor, como eu sei que sou chamado por Deus? Como eu sei que Deus me está chamando? Em primeiro lugar, irmão, Satanás não vai colocar desejo em seu coração por missões, sino Deus. Solo Deus coloca algo assim. Segundo lugar, você tem que estar ciente que você tem um preparo que Deus deu, tem habilidades. Se você tem habilidade de relacionar-se com gente, são coisas naturais, que estou falando ahorita de coisas naturais. Se é fácil chegar a falar com gente, relacionar-se, você possivelmente está chamado para esse trabalho. Se você tem dons, e especialmente o dom de ensinança, de ensino, se tem o dom de ensino, muito provável que sendo homem ou mulher, você está chamado a ser um pastor, um missionário, e ela está chamada a ser uma missionária. Se tem dom de ensino. Se tem dom de evangelista, você também pode estar chamado a ser um missionário. Tem que olhar. Também, Deus fala através de 5 formas. Deus fala em primeiro lugar através da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você é confrontado e desafiado por Deus para assumir esse compromisso de missões. Em segundo lugar, Deus fala através do Espírito Santo. Quando Deus está encorajando sua vida, quando Deus fala que Ele quer que você seja um missionário através da Escritura, você sente um temor. Você sente dúvida. Diz, será que Deus me está chamando? Porque eu não sou perfeito, eu não tenho tal ou qual qualidade, eu não sei qual dom eu tenho. Mas, sabe uma coisa? Quando o Espírito Santo está confirmando alguém em seu chamado, ele encoraja sua vida. O Espírito Santo dá uma confiança, um conforto. E você, aquelas perguntas, aquelas dúvidas, aqueles temores, que quando você é confrontado, porque quando você é confrontado, você enfrenta uma crise de sua fé. E Deus, através de seu Espírito, conforta e dá segurança. O Espírito Santo fala a nossa vida. Ele traz a nossa mente, a nosso coração, as promessas de Deus, especialmente de sua providência, de sua proteção, de sua presença, entendeu? O Espírito Santo conforta. Quando você é chamado por Deus, Deus também fala através da oração. Quando você ora a Deus, você vai a ter resposta de Deus. Deus responde a nossa oração de 3 formas. Como é? Não, sim e aguarda. Não,
sim, e aguarda. Quando ele diz não, não, por quê? Porque ele tem dois propósitos bons. Dar a você aquilo que é melhor do mundo para a sua vida. E dois, evitar muito dor para você, porque aquilo que está pedindo vai ser ruim. Então, quando Deus responde através da oração, Deus confirma. Deus responde. Você pode orar a Deus pedindo confirmação de seu chamado e Deus vai responder. Também Deus fala através da igreja, irmãos. Diz que em Atos capítulo 13, estavam reunidos e o Espírito Santo falou: apartar-me a Saulo e a Bernabé. E que fizeram eles? Oraram juntos, novamente. E tiveram aquele sentir do Espírito Santo na vida deles. E a igreja confirmou aquele chamado que tinham eles e enviou-lhes pelo Espírito Santo. A igreja fala. Quando eu lembro que eu me levantei na igreja, irmão, eu quero que orem por mim, porque estou sentindo o chamado de Deus. Eu quero servir a Deus como missionário, como pastor, mas quero tomar preparo no seminário. Sabe o que fez a igreja? A igreja se alegrou muito. A igreja falou, irmãs ancianas de oração vieram a mim e me disseram: irmão, eu sabia que você estava chamado por Deus. Eu vi em você isso. Eu estava orando para que Deus confirmasse em sua vida isso, mas eu não tinha falado para você. Mas, irmão, Deus confirma através da igreja, sabe? Deus fala através da igreja. E Deus também fala através da circunstância. Deus fecha portas e abre porta e confirma onde vai ser nosso ministério. Não vai sem ter confirmação de Deus que é chamado por Deus. Vamos avançar um pouquinho. Tratar de plantar uma igreja sem ser um plantador de igreja. Isso significa que alguns têm dom de pastorado. E eles estão para desenvolver a igreja e enviar a outros. Mas eles não são missionários. Mas está no plano de Deus capacitar a igreja, capacitar a outros e enviar a outros. Compreendeu? Não todos temos o mesmo chamamento. Mas todos podemos trabalhar em missões. Amém? Missões não é um dom. Missões é uma obrigação. Localidade equivocada. Ha acontecido muito. Pensamos que a vontade de Deus é um lugar, vamos lá e não dá certo. Uma comunidade equivocada, irmão, eu acho, quando estamos tentando alcançar uma comunidade que ela é flutuante, são cidades de passo, não são cidades onde a gente se estabelece, porque não tem economia fixa, não tem economia estável. A gente sai trabalhar e deixa a sua casa, deixa todo e vai embora. Estudantes também, estudantes vão estudar fora. Você então se mantém uma membresia de crentes muito velhos, antigos, velhos e muitas crianças. Mas toda a juventude vai embora. Às vezes a igreja tarda muito tempo em desenvolver. Às vezes conheço igrejas que fecharam. Mas Deus é quem dá crescimento, Deus é quem faz. Mas às vezes tomamos decisão de uma localidade. E não é a vontade de Deus. Hay que estar muito pendiente disso. Uma comunidade no acorde a la visão de la nueva igreja. Outros grupos de impacto similares ao seu duplicaram o esforço. A presença de uma igreja grande e com grupos de impacto cerca desse lugar. Às vezes vamos a um lugar a pregar o evangelho e já existe outra igreja. E aquela igreja tem um impacto muito forte na cidade. Mas decimos, não, eu posso, é batista também, mas eu sou batista regular. Vou tomar posse aqui. Porque essa localidade necessita, eles são da convenção, nós somos regulares, vamos formar aqui. Mas essa igreja batista da convenção, ela tem um trabalho feito muito forte. E tentar formar uma igreja ali, vai tomar tempo. E você vai já muitas vezes que está recebendo membros de outra igreja. Paulo falou, eu não trabalho onde já outro tem trabalhado, compreendeu? Muito campo para pregar o evangelho. Não há total disposição de hogares para sostener reuniões.
Meu irmão, há muitas minas que nós poderíamos compreender, mas eu sei que meu tempo já acabou. Mas eu quero encorajar a toda esta igreja que estão representadas aqui a fazer a tarefa da grande comissão através de plantação de novas igrejas. Nós compreendimos na Venezuela que para mudar nossa história precisamos começar de zero. Começar com igrejas novas. Precisamos fazer discípulos, segundo a Escritura, com uma mente e um coração para missões do início, para que a obra de Deus na Venezuela possa expandir-se bem. Temos que começar de novo. Se hoje você pergunta, gente, que precisa Venezuela hoje enquanto a igreja? Eu falaria certo, começar de novo. Começar de novo. Igrejas muito antigas, 80 anos, não têm uma visão missionária. Tem coração fechado para missões. Que evangelizam sua localidade, sim. Mas são igrejas que não passam de 80 pessoas. São igrejas que não têm um investimento em missões. São igrejas que não estão sustentando nem a seu pastor com um salário mínimo. São igrejas que han aprendido a conservar seus templos. São igrejas que quando você fala, gente, vamos a colocar aire acondicionado, vamos a tumbar essa parede e construir uma nova, porque essa está feia. A gente dá. Pero você fala, gente, tem um projeto missionário, vamos sustentar aquele missionário. Por quê? Porque o valor de nossos crentes está no material, não no espiritual. Precisamos formar novas igrejas. E o desafio, encorajamento para vocês, Deus pode estar tocando sua vida para ir à Venezuela e trabalhar. Os campos estão brancos. Mas o desafio também para a igreja aqui é igreja. Desenvolve a sua igreja, fundando novas igrejas. Tenham filhas. Tenham um plano para fundar igrejas perto de vocês, em sua comunidade. Porque assim, os ministérios vão a dar-se, a gente vai crescer, vão a desenvolver seus dons. A igreja se vai expandir, o reino de Deus vai expandir-se. Outros vão a chegar. E a meta é fazer discípulos. Amém? Vamos a orar. Pastor Reginaldo, por favor, pode orar, concluir. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome nesta noite, em que o propósito desta reunião expor o nosso coração no entendimento da Tua palavra, sobre o Teu propósito na nossa vida, como igreja, como Teu povo. Agradecemos pela vida do pastor John Morales, pela visão empreendida, ó Deus, no seu ministério, e parte da sua fala demonstrando a urgência de plantação de novas igrejas. De igual modo, ó Deus, nós já suplicamos que esta realidade, este enfrentamento dele e dos seus colegas pastores, tenha, ó Deus, a Tua boa mão, a Tua graça, dirigindo suas mentes, e Teu poder, ó Deus, aperfeiçoando e dando a eles todas as condições possíveis para que a realidade do seu país, como ele mesmo afirma, seja mudada, transformada a partir de um método bíblico, cuja expansão do Evangelho vem por meio de plantação de igrejas. Nós também reconhecemos, Senhor, que aqui no Brasil, também próximo a nós, é a mesma realidade. Acreditamos, ó Deus, que a vitalidade do Teu povo, do discípulo Teu, envolve na prática um poder que vem do alto, pela comunicação do Teu Evangelho. Tua palavra diz lá em Apocalipse que, fazendo referência às testemunhas que venceram por causa do sangue do Cordeiro, mas também por causa do testemunho que deram.
Há poder na vida daqueles que testemunham do Senhor. Há poder na vida daqueles que abrem a sua boca e falam a verdade da Escritura, comunicam o ensino da palavra. E nós, Senhor, temos testemunhado isso, a experiência nossa, da vitalidade, da vida cristã, quando estamos, ó Deus, empreendidos com fazer discípulos, com comunicar o Teu Evangelho. E nós queremos, ó Deus, também pedir por nós mesmos. O Senhor conhece o nosso coração, as necessidades representadas aqui das nossas igrejas, e que o Senhor, Deus, tem falado de modo particular, encorajando, trazendo novos desafios, reafirmando compromissos. Nós te suplicamos, Senhor, Tua graça neste momento, que possamos responder ao Senhor de modo adequado, que possamos, ó Deus, responder ao Senhor de modo urgente. Não é para amanhã, não é para a semana, para o ano que vem, é hoje. O Senhor está falando com a Tua igreja hoje. Nos ajuda então, Senhor, a tomar parte nesse Teu projeto de plantar comunidades de adoradores. E, ó Deus, reveste-nos com o Teu poder e com a Tua graça. E, ó Deus, nos acompanhe nisto, pois é a Tua promessa. E nós oramos em nome de Jesus.